Olá, pessoal, começando mais um podcast, Pode Falar com Ellen Naim. Primeiro, agradecer a audiência e a paciência de vocês curtindo a gente toda quinta-feira, sempre com episódio inédito, falando sobre tudo, não só da nossa cidade, mas do nosso país. Hoje nós vamos receber ela que é fisiculturista, é uma pessoa que já conheço há algum tempinho já está fazendo há mais de 3 anos, já competindo como fisiculturista, agarrou o fisiculturista, mas a gente solta. E é muito bacana, a gente vai bater um papo com Márcia Pires, ela que é de Campos, mas a gente vai saber um pouco mais sobre o esporte. A gente já entrevistou, inclusive, o Elivelto, que também é de Campos e que também é fisiculturista, então vai ser muito bacana. Acompanhem com a gente. Márcia, obrigado por você estar aqui. Quanto tempo começou essa paixão por esse esporte, que o fisiculturismo é um esporte? Mas antes mesmo de você falar um pouquinho disso, eu queria saber, a Márcia, se é de Campos, a Márcia filha de quem, se a Márcia já é mãe de alguém, ou seja, saber um pouquinho da vida pessoal da Márcia, antes da gente entrar no esporte e também várias curiosidades, que pode ter certeza que muita curiosidade a gente vai ter. Obrigado por estar aqui. Então, boa tarde, agradeço pela oportunidade. E eu sou de São Fidélis, não sou campista. Cidade Poema. Isso. Eu comecei a gostar, né, de estar treinando e tal. Eu tinha 18 anos de idade quando comecei a ficar hipertensa, que a minha família é hipertensa, a minha mãe é hipertensa. O nome do papai e da mamãe, só pra gente saber. Meu pai é Francisco, é de São Fidélis também, minha mãe Sônia. Eles são da família Rentz, né? Como dizia meu pai, nós os pobres somos Entizi, não Rentz, mas é família muito conhecida de São Fidélis, isso. E eu comecei a ter, né, problema de hipertensão, e o cardiologista, eu indo ao cardiologista, ele optou que eu fizesse uma atividade física para que eu não pudesse ficar tomando medicações ao longo do tempo, como a minha mãe, a minha família faz. E eu fui treinando, fui gostando, o corpo foi mudando e entrei para o fisiculturismo. Mas, vamos lá. Primeiro, entra a questão de fazer atividade física por uma questão de saúde, que foi nesse início, né? Vamos dizer assim. E é inegável que só tem esse caminho, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E aí, obviamente, você foi... E as pessoas vão... começa a mudar o corpo. Aí você começa a se incentivar. Poxa, perdi aquela barriguinha daqui, perdi aquele culotezinho dali. Mas quando que você decidiu entrar para treinar para a questão de ser uma atleta? Porque uma coisa, e a gente vê na nossa cidade um crescimento muito grande das academias, né? E das pessoas utilizarem as atividades físicas, porque é humanamente impossível você não ter uma qualidade de vida sem fazer atividade física. Sim. Mas por uma questão de saúde. Quando que você decidiu? Isso foi o seu início, como você mesmo disse. Mas quando que você decidiu que isso também poderia ser esporte para você? Ou seja, de ser uma atleta de fisiculturismo, que é o seu caso de algum tempo. Aí eu me mudei, né, de São Fidélis para Campos, que eu sou técnico de enfermagem, trabalho na área da saúde, e comecei a trabalhar aqui e morar aqui. E conheci a Academia Sandro Moura, onde me acolheu até hoje, me acolhe. Meu irmãozão, mandou um abraço para Sandro. Sandro Moura. É um amigo, um irmão pessoal que eu tenho, um cara super do bem. E lá eu fui vendo pessoas, né, que foi, né, no meio de atletas e tal, aí conheci o Pedrinho. Grande amigão. Nosso Pedrinho personal, que a gente fala academia, o cara super humano também, muito, né? Muito, Conheci. Um abraço, Pedrinho, também. Isso. Conheci o Pedrinho e ele falou assim: Márcia, vamos se preparar para poder competir. Isso lá em 2014. Aí, assim, a gente... E Pedrinho já disputou muito torneio, já fez... Já. Acho que ele foi um dos pioneiros. A gente chegou até a entrevistar outro aqui também, que eu esqueci o nome, agora me fugiu a memória, mas Campos tem um grupo... Tem Amós, né? O Amós também, eles são da antiga. Bem antigo já. E aí, em 2014, começou essa vontade. Isso aí começou a vontade. 2015 surgiu um campeonato em Cabo Frio. Não na minha categoria atual hoje, mas como body fitness. E eu era muito magrinha também. Então, explica pra gente, só pra gente entender, quais são as categorias. Tem o wellness,
Tem Body Fitness, tem a minha que é Almas Physique, e tem umas outras que estão agora aí, né, entrando no mercado. As pessoas mais definidas, mais Maiores. mais magras era que você começou. Qual que era? Isso, Body Fitness. Essa aí. Body Fitness, que é um formato de Y. É maior em cima e a inferior mais fininha. Entendi. Aí entrei nessa. Tinha 23 atletas, eu fiquei em terceiro lugar, primeira vez. Bacana, primeira assim, vez. E não tinha o treinamento que você tem hoje. Hoje você se profissionalizou muito mais. Nada, nessa época a gente nem, tipo assim, eu nem conhecia mais nada. Fui entrando assim porque eu achei bonito, gostei e fui. E tá. Aí fiquei um tempo sem competir, né? Eu me casei, aí fui embora pro Rio, fiquei um tempo sem competir. Aí depois eu voltei, retornei de novo. E tem de 2022 para cá que eu comecei na equipe de Tom Manhães, que é onde o Marquinhos, né? O Marcos entrou e viemos, né, fazendo a campeonato. Tira uma dúvida para mim. Qual é a importância da alimentação no seu esporte? Faz toda a diferença. Toda a diferença. Sem alimentação não tem como. Não tem como, porque, tipo, eu não tenho vida social, eu não saio, eu não bebo, a gente tem que dormir, a gente tem que se alimentar bem, dormir bem. Mas isso é antes das competições? Não, ou... quem entra para o fisiculturismo tem que ter essa vida. Cara, deve ser muito difícil. Não adianta. Não, assim, não é fácil, tá? Não é fácil, mas quando a gente entra... É um caminho que é meio que sem volta no sentido dessa questão social, mas é muito radical mesmo. Muito. Principalmente quando está próximo a campeonato. Nossa. Mas vocês podem comer, não perto de campeonato, que é a mais balanceado, mas pode-se comer algumas coisas normais? Pode. A gente tem sempre uma refeição livre durante a semana, entendeu? Que aí quando... Não é aquele cara que acha que é o pé na jaca, mas não é o pé na jaca, mas é um pouco mais maleável, vamos dizer assim. Né? Tipo assim, em um horário, em uma refeição só também. É o dia do lixo, né? Que a gente refrigerante fala. Zero, né? Zero, Suco, tudo assim. É tudo zero. Não temos... Gente, deve ser muito difícil. Meu Deus do céu. Mas é que pra quem gosta, né? Pra quem gosta é mais fácil. Né? Se eu pudesse, eu competia todos os meses. Todos que tivesse campeonato. Hoje, a maior dificuldade é realmente você se dedicar somente a isso. Eu acho que eu já entrevistei outras pessoas da área. Se fosse um esporte mais valorizado no país, talvez os resultados seriam até muito melhores, porque imagina a Márcia podendo se dedicar única e exclusivamente para o fisiculturismo. Seria um ápice, né? Eu acho que para todo atleta, né? Porque infelizmente não é hoje no país, muito menos na cidade de Campos. Campos eu nem falo, que é ridículo, né? Mas não é também no país um esporte muito valorizado. Então isso faz com que patrocínio seja muito menos, ou seja, e aí você acaba tendo que trabalhar, entre aspas, em outras áreas para poder ter recursos para poder fazer o fisiculturismo. Então, isso que é o pior, né? Acho que se você pudesse dedicar os resultados já vêm você tendo que fazer as duas coisas. Imagina se tivesse foco. E eu acho que o nosso país perde muito por isso, né? Os resultados que a gente tem nas Olimpíadas, de todos os esportes como um todo, é exatamente por falta de incentivo. Porque se o atleta ele tivesse que ser só atleta, aí você vai em várias... Você vai no remo, o cara que foi campeão olímpico, medalhista, ele, antes da Olimpíada, ele trabalhava normalmente. Ou seja, como que o cara... Você vai para um país primeiro mundo, na Europa, na Ásia, que o cara passa a vida inteira treinando e um cara que tem que 2, 3 horas tendo que se virar porque as outras 10 horas ele tem que trabalhar. Essa é a maior dificuldade.
E assim, as pessoas acham que é fácil, né? Aí às vezes fala assim: ah, tomar bomba é fácil. Nem sempre, né? Não é nada disso. É. Como eu falei, assim, eu tenho amigos que, assim, meus amigos bebem, eles saem, eu não. Aí às vezes eles falam: pô, mas você só vai ficar em casa sábado, domingo, e É a tal, é sua show, e escolha, tudo. né? É minha escolha, cada um tem sua escolha. E as pessoas acham, não, é um preconceito muito grande, a gente vai até falar disso agora, porque na verdade o resultado aparece, mas aparece porque desde 2014, por exemplo, você faz isso É, religiosamente. eu venho de uma dieta desde 2014, assim, para campeão. Eu sempre pensei assim: eu vou me preparar como se eu fosse atleta, entendeu? Mas não sabia o dia que eu fosse competir. Que você viraria atleta, que não Isso foi o aí. caso de 2022 mais forte, vamos dizer assim. Isso foi em 2022 que eu Fala pra comecei. gente um pouco dessa questão do preconceito. Então, preconceito, o que que acontece? As pessoas olham, né, pra gente assim, aí, ai, acho que a gente Que é anabolizante, que é é, bomba. Ou é, seja, esquece que tem uma pessoa que se alimenta. Enquanto ele está e comendo a pizza, você está ali fazendo uma é dieta. isso Enquanto aí. muitas das vezes ele está no show, você acabou de voltar da academia. Ou seja, as pessoas têm mesmo esse preconceito. Isso é Tem, visível. tem, tem. Tem muito, muito. Às vezes as pessoas falam assim: poxa, Márcia, você vai pra academia hoje, domingo, ah, é feriado, é sábado, ah, tá chovendo, entendeu? Sempre tem uma desculpa, sempre tem né, uma crítica. Mas aí, às vezes, também, ao mesmo tempo que estão criticando, aí fala assim: ah, o que que eu tenho que fazer Para ser. para poder ficar assim? Ou pelo menos esse abdômen, entendeu? Então, Começa não julgando as pessoas sem conhecer primeiro, que você já vai começar bem. é, é, Me diz uma coisa que isso é muito importante também, porque hoje em dia, essa questão de bomba, anabolizante, né, que a gente chama, né? Mas a medicina ela avançou muito muito. e as pessoas não sabem diferenciar o que é reposição hormonal, o que é supletivo alimentares do que teoricamente sejam anabolizantes. E aí acabam botando tudo no mesmo balaio, ou seja, acha que ou não, as pessoas leigas que não procuram entender não sabem que é uma creatina, não sabem o que é um nível alto de proteína que se tem que ingerir, é, não só através de alimentos, mas também por medicamentos e principalmente essa questão hormonal. Já está comprovadamente, cientificamente, que quando você faz um exame hormonal e lá existem deficiências hormonais, aquilo tem que Tem ser que de uma fazer. maneira ou outra uma reposição. Explica um pouco mais, você entende muito desse assunto, até para que ajude aos poucos a esse preconceito ir acabando, né? Pelo menos para as pessoas terem respeito com as pessoas, né? Porque isso é falta de respeito. Sim, é porque o que que acontece? Antes, né, antigamente, né, o pessoal não tinha muito conhecimento sobre isso, igual tem pessoas que falam assim, eu tenho amigos que eles são atletas hoje que falavam que, assim, naquela época não tinha esse conhecimento, como temos hoje, eles esperavam, né, em fazendas para pegar o resto de anabolizantes que era feito nos cavalos, né, das fazendas e se aplicavam. Que loucura. Entendeu? Então é assim, Surreal. isso era antes, que as pessoas falam também, ah, mas o anabolizante vai te fazer mal ao coração, o anabolizante vai te fazer isso, fazer aquilo. Cara, tudo é conhecimento, tudo você tem que ter um acompanhamento. Não, Fisiologista, um não é isso nutricionista, um aí. O médico. endocrinologista, não é você chegar ali e simplesmente pegar um negócio, porque fulana tá tomando, eu vou tomar também. Não é assim, cada organismo, cada pessoa é um jeito. Às vezes chega pessoas para mim e falam assim: Márcia, eu queria tomar o que você está tomando para ficar igual. Não é assim, entendeu? Fica 10 anos, malha todo dia, come pouco, ou come os alimentos de maneira organizada e malha todo dia que vai E chegar. como tem pessoas também, como você disse sobre a creatina, que não conhece, que às vezes fala: gente, eu tenho medo de tomar creatina e dar cálculo renal. Não vai dar cálculo renal. Não existe isso. O cálculo renal nada mais é se você for Não beber água. não tomar água. Entendeu? Não toma líquido. Isso daí é o cálculo renal. Aí as pessoas confundem muito. Às vezes o whey. As pessoas falam assim. Eu conheço pessoas que até hoje acham que o whey é anabolizante. Mas isso é a ignorância. Aí é a ignorância. Porque muitas das vezes você julgar pela falta de informação, ok.
você não sabe, você julga, o ser humano é falho, ele pode fazer isso. Agora, muitas das vezes, você pode ter informação, mas você prefere julgar do que ter acesso à verdade, ter acesso à informação de maneira correta. Você já falou que a questão social, você acaba sendo o atleta que faz de maneira correta, acaba atingindo muito. Isso deve também fazer uma falta danada. Você querer estar com os amigos, estar com família muitas das vezes e não consegue fazer. Sobre família, por exemplo, né? Eu sou mãe, eu tenho uma filha, ela é casada, eu fui mãe muito cedo, mas ela é casada, e já sou avó, tenho 2 netos. Caramba, Tenho 2 a netos. filhinha já tem 2 netinhos. Tenho. Pô, 2 que netos. legal. E assim, já aconteceu o dia, assim, eu ir no aniversário dos meus netos, da minha filha, e chegar lá e eu não poder comer. Entendeu? Eu ver que ali eu tá com minha marmita, aonde vem a crítica também. Que quando a gente sai para festas, lugares, quando sai, a gente leva as marmitas. Né? E aí, aquele chato de galocha fica olhando assim, o que essa sem noção tá com a... E não é, poxa, não pode deixar de estar curtindo um momento que é importante para sua família, mas também não quer dizer que você tem que tá ali cometendo um erro que vai te custar, às vezes, o que está em cima aqui da mesa aqui, que isso aí. É detalhe, né? É muito detalhe. Mas muito difícil, eu imagino que é muito difícil. E assim, deixei de muitos lugares para, né? É escolha, né? É o que eu tenho 2 treinadores, né? É o que eles falam, é escolha, Márcia, é escolha. E na verdade é aquilo que você falou, pra gente que tá de fora é mais difícil, mas pra você que tá aí é difícil, mas pela paixão pelo esporte, pela vontade de evoluir no esporte, eu acho que acaba ficando um pouco mais leve. Não que não deixe de ser difícil. Porque, tipo assim, perto de campeonato, a gente tem que fazer 2 horas de cardio, 1 hora em jejum de manhã, né? Treinar e comendo muito pouco carboidrato, porque diminui o carboidrato da gente, a quantidade. E aí à noite tem que fazer cardio de novo, mais 1 hora. Então tem dias que chega um momento que você fala assim, dá vontade de... E bate na cama e dorme com a beleza, porque morto desse jeito... Mas tem dia que dá vontade de você falar assim, desisto. Ai, não quero mais essa vida pra mim, não dá e tal. Aí quando vê no outro dia, você vai, tá fazendo tudo aquilo de novo. Aí às vezes acorda bem, feliz, aí vai, faz aquilo tudo. Aí no outro dia você tá desanimado de novo. Aí quando vai, pega um troféu desse aqui. É isso que a gente vai falar aqui agora. Fala pra gente quais são, hoje no Brasil, os torneios que mais chamam a sua atenção, que você faz questão de estar lá participando, porque tem maior visibilidade, né? A gente sabe que não na nossa cidade, mas nas capitais o esporte já se desenvolveu um pouco mais, ou seja, há um poder de investimento maior. Então fala pra gente aqui alguns que marcaram você e alguns torneios que você faz questão de estar presente. Então, aqui, essas 2 aqui, foi que eu fiquei em primeiro lugar, foi quando eu comecei, né? Foi em novembro de 2022, que eu fui nessa categoria que eu estou atuando ainda, que é a Almas Physique, e fiquei em primeiro lugar, assim, cheguei lá, achei que eu não ia dar nada. E meus treinadores, não, Márcia, então você tá ótima, tal, e assim, a gente se olha no espelho e vê que tá uma merda. Perfeccionista, né? Já percebi. Isso. Aí cheguei lá, primeiro lugar. Quando foi dezembro, fui de novo. Primeiro lugar. Falei, pô, o negócio tá ficando bom. Aí começando a me animar mais ainda. Aí saí dessa federação, porque para mim, nessa federação agora, ela é pequena. Para mim poder ter uma evolução maior, que né, é pequena. Aí fui para a Muscle Contest, que é essas 2 aqui. Essas 2 aqui. Aí fui como na minha estreante, primeiro lugar. E na minha idade, primeiro lugar. Aí foi. 2022 ou já 23? Aqui é 2023. Essas 2. 23. Essas 2 aí, 23. Aí surgiu, aí os meus treinadores, né, que eu tenho 2, que é o Marquinhos, daqui de Campos, e o Tenente Eusébio, do Rio, que ele tem um time de transformação que ele acolhe os atletas. Ok. Aí eles falaram comigo assim, Márcia, vai no Arnold. Eu falei, meu Deus, como isso? Responsabilidade. Arnold, eu nunca... Tipo assim, comecei a competir agora, né? E já no Arnold, olha só,
né? O A que eles responsabilidade, né? Isso aí, é uma responsabilidade muito grande. E eu falei, não tem como, mas quem vai, mas que vai aí dá bom. Aí eu fui pro Arnold. Esse 2023. Esse daqui, 2023, dia 5 de abril agora. 23 ou 24? 24. 24. É, abril agora. Ah, esse Dia mesmo. 5 de abril, esses dois. Aí eu fui na minha idade e na minha altura. Aí fiquei em segundo lugar. Cara, que emoção. Para você que estava desacreditado achando que era. Porque hoje é o maior torneio hoje do país, um dos maiores. O Arnold e o Olímpia. São os dois É, maiores. são os dois maiores. É. E aí, para sua surpresa e não dos seus treinadores, né? Porque eles acreditavam, É. tanto que pediram. Porque conhecem também, né? São da área, sabem quais são as competidoras. Existe ali um conhecimento dos caras. Eu falo Você com tira em eles que... segundo lugar e surpreende a você, não a eles, né? Porque até então, tipo assim, eles confiam mais em mim do que eu mesma, né? Às vezes, mas enfim. Quando eu subi, eu pensei assim, não, eu não quero. Eu tava pedindo que eu não precisava tanto ser, né? Eu queria ficar colocada. Que até em sexto lugar a pessoa ficaria colocada, entendeu? Já era a primeira vez no Arnold. Comecei há pouco tempo agora. Quantos atletas melhores do que eu que começaram mais tempo? Cheguei lá e subi e tal. Segundo lugar. Existe fase ou é apenas uma apresentação? Como é que funciona, por exemplo, o Arnold? É competição uma contra a outra e vai. Como é que funciona? Só pra gente poder Então, entender. assim, a gente sobe, né? A gente sobe, por exemplo, eu subo na minha idade, que é Master, né? Subo com as Master, da mesma idade. Aí eu subo, me apresento e vou para a lateral, as colegas sobem, se apresentam, depois nós vamos pro confronto. Todas juntas. Todas juntas. Todas juntas, isso. E aí existe uma equipe de jurados. Isso, os que jurados. vão pontuando até que. Os jurados vai mandando a gente fazer os quartos de voltas, né? E eles vão anotando ali as pontuações. Aí a gente desce. Foram quantas nesse dia, você lembra? Na sua categoria? Olha, assim, na minha altura, na minha idade tinha eu e mais duas. Mas na altura tinha mais. Mas em total, assim, porque assim, é Omas Physique, as pessoas falam assim, mas ela é Omas Physique. Omas Physique tem várias categorias. Isso, idade, é altura. Então, tem uma série de. Não é unificado. É muito difícil você encontrar um campeonato que vai unificar as categorias. Porque aí fica, né? Vai ficar um pouquinho desvantagem. Por exemplo, uma de 40 anos competindo com uma de 20, não é? Não tem como. Não tem como. Até por causa do metabolismo. É uma série de diferente. diferença. Mas enfim, aí quando foi na premiação, segundo lugar, cara, eu só chorava. Só chorava. Eu não fazia outra coisa não só chorar. Aí mandava... lembra de tudo que passou. Tudo, cara. É um filme que passa na cabeça. E assim, foi um dos campeonatos que os meus treinadores me roeram mesmo até o talo. Foi o Arnold. Eles me secaram o máximo que assim... Que podia me secaram ali. Porque foi muito sacrificante. Muito, muito, muito. Aí aquela coisa, né? Eu fui sozinha para São Paulo, fiquei lá sozinha. Então a gente fica, né? E é um trabalho mental também absurdo, né? Porque a gente sozinha ali o tempo todo. Então passa 1001 coisas. Aí você tem que ficar atualizando. O Marquinhos não podia ir porque ele tinha quebrado o pé, né? O meu treinador daqui. E o Eusébio estava com outro atleta dele lá, porém ele só ia no outro dia, que não era no meu campeonato. Entendeu? Então, praticamente eu fiquei sozinha. Então, isso também é bem pesado. Márcia, como eu falei, passa muito rápido o podcast, a gente já está finalizando. Te agradecer. Obrigada. Mas eu queria que você, antes da gente encerrasse o podcast, dizer para as pessoas que gostam de malhar muito, aquelas pessoas que são mais dedicadas e que querem entrar para o esporte, que é o fisiculturismo, existem ótimos profissionais em Campos. Muitos. Também. Muitos. Então, o que você aconselha para essa pessoa que quer dar esse pulo, igual você deu? Você era uma pessoa que gostava de malhar. Aliás, não gostava. Entrou primeiro pela questão da atividade física. Saúde. Depois começou a ser aquela pessoa que gostava de malhar. Isso. E aí o próximo passo, que é para virar atleta. Então, esse último conselhozinho final aí para a gente estar encerrando. Obrigado. Então,
Não é fácil, entendeu? Mas quando a pessoa quer, a pessoa consegue. E assim, se for pela parte financeira, se alguém estiver pensando, porque o fisiculturismo é o seguinte, a gente tem que amar, a gente tem que gostar, porque se for para a parte Esquece. financeira, não adianta. Principalmente em cidade pequena, né? Que a gente não. Daí a gente deveria ter Mais patrocínio, incentivo. mais incentivo não tem. Mas assim, quem ama o esporte, vale a pena encarar, meter a cara e ir, porque vale a pena. Assim, hoje eu tô com 40 anos de idade, entendeu? E pretendo competir até enquanto tiver vida, eu tô indo. É Eu uma vou, paixão mesmo. vou conseguir o meu pro, porque esse é o meu objetivo, né? Eu e meus treinadores, o objetivo nosso é esse. Eu fiquei em segundo por conta de pouquíssimas coisas, mas nós vamos chegar lá. E isso aí, bora treinar, vamos fazer dieta, porque vale a pena. Obrigado, Márcia. Papai do céu abençoe. Obrigada. Pessoal, esse foi mais um podcast. Pode falar com a Elin Naim. Pô, muito bacana o papo com a Márcia, falando sobre saúde, falando sobre alimentação e principalmente sobre o amor a um esporte que é o fisiculturismo e que deveria, igual a outros esportes, infelizmente, ser mais valorizado, não só pelo poder público de uma maneira geral, mas também pela iniciativa privada. Fiquem com Deus e até semana que vem com mais podcast. Pode falar com a Elin Naim. Fui!